Os ajustes que Álvaro Pacheco precisará fazer no Vasco para que o time jogue futebol um pouco mais vistoso e não corra tantos riscos. Vamos falar também sobre a programação do Vasco, a volta do Brasileirão e, obviamente, vamos trazer informações sobre tudo aquilo que rolou no jogo contra a equipe do Fortaleza. E olha, fazer um agradecimento à torcida do Vasco, hein? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Comenta Léo. Antes de trazer as análises, vamos falar todas as informações que a gente tem para trazer para vocês. Primeiro, o Vasco estará de folga, como trouxe o amigo Emerson Rocha em primeira mão. O Vasco terá 2 dias de folga. O Vasco volta a treinar na sexta-feira, já com Álvaro Pacheco no comando. Como a gente tinha adiantado aqui a vocês, ontem o Rafael Paiva falou, ele estava em contato com o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco teve uma presença nessa semana, conversando muito com o Rafael. A gente trouxe essa informação para vocês aqui. Olha, a comissão técnica atual está tendo contato com o Álvaro. Isso foi confirmado pelo Rafael ontem na entrevista coletiva do Vasco. O Rafael que agradeceu o seu trabalho ontem, agradeceu pela confiança no trabalho. Rafael que teve uma vitória, 2 empates e somente uma derrota na frente do Vasco. E agora entrega o cargo para o Álvaro Pacheco. Outra informação importante. O Vasco volta a jogar no dia 2 de junho. Tá na tela já aí, a CBF já fez a mudança. O jogo Vasco e Flamengo, que seria no sábado, passa para o domingo. Esse jogo agora passa a ser da Globo. Você tá vendo aí na tela, eu tirei isso aí da página da CBF. O jogo passa para domingo às 16 horas. Eu já falei aqui, clássico tem que ser às 16 horas. Clássico tem que ser um domingo, para a família estar presente. Então, Vasco e Flamengo, dia 2 de junho, que é quando o campeonato volta, às 16 horas. Teremos aí esse importante jogo para o Vasco. A estreia de Álvaro Pacheco dentro do Maracanã. Então, teremos aí esse jogo importante e já todo aquele quadro, né? O Braulio vai ser o árbitro e tudo mais. O Campeonato Brasileiro volta no dia 1º com a rodada 7. Então, teremos aí um remanejamento total de tabela. Depois eu vou até confirmar no site da CBF como vai ficar essas rodadas, né? Porque vai ter muita alteração, vai ter muita alteração. Por exemplo, Vasco e Palmeiras passa para uma quinta-feira, às 21h30. Esse jogo que seria num final de semana. Então tem muita mudança, né? Tem muita mudança mesmo aí no Campeonato Brasileiro. Então a galera tem que ficar atenta aí, vai ter que ficar de olho. Você que já comprou suas passagens para ir para os jogos nas próximas rodadas, porque teve muita mudança aí. Então, o torcedor que está aí esperando para fazer a sua ida para assistir os jogos e tudo mais, vai precisar aí se adequar, né? Tivemos algumas mudanças. Vasco e Cruzeiro, por exemplo, foi para um domingo às 18h30 em São Januário. Na 10ª rodada, a gente tem ainda definir as datas dos jogos, mas na 10ª rodada temos Juventude e Vasco, não sabemos se esse jogo vai acontecer. Teremos também Vasco e São Paulo, que será marcado ainda. Então, a CBF vai ter que remanejar toda a sua tabela, mas por enquanto, os jogos aí já foram definidos. Vasco e Palmeiras numa quinta-feira, Vasco e Cruzeiro num domingo à noite. Então já fique atento aí para você remanejar a sua situação. Falando sobre campo e bola agora, que é análise, que é a nossa área. O Vasco ontem fez um jogo que mais uma vez mostrou algumas coisas que a comissão técnica do Álvaro Pacheco provavelmente identificou, são pessoas competentes, o próprio Álvaro Pacheco identificou, e ele vai ter que fazer esses ajustes nesse time. Primeiro, o espaçamento. O Vasco está muito espaçado. O Verrete chegou a falar isso ontem, durante a entrevista, no meio do jogo, que o Vasco está espaçado, muito espaçado.
Isso dificulta a marcação. Isso faz com que a frente de zaga, o Sforza, os zagueiros sofram, porque é muito espaço para eles cobrirem. Os laterais. Então, o Álvaro Pacheco vai ter essa dificuldade, vamos dizer assim, de conseguir mudar esse time. Fazer com que esse time seja mais compacto. Eu acho que se o Vasco tiver um pouco mais de compacto ali, com as linhas um pouco mais próximas, o Vasco vai ter facilidade. Por exemplo, aquele segundo gol do Vasco é um gol de almanaque. O David dá um tapa de primeira ali para o Adson sai em velocidade, temporiza um pouquinho ali o Payet, que toca a bola para o Mita. O Mita aparecendo do lado esquerdo, jogando a bola na área para o Verratti, que faz o gol. Então o Álvaro Pacheco vai ter que mexer muito nessa situação, mas já viu que seu time é muito bom em transição e ontem fez um gol nessa transição muito forte, quando o Fortaleza vinha dominando a partida, o Fortaleza vinha ganhando do Vasco. Então foi uma jogada muito importante do Vasco ontem. Outra questão é decidir. Vai com 3 zagueiros e aí deixa um rebatedor. O que é um rebatedor? É o Maicon, por exemplo. O Maicon é um jogador que, quando ele precisa rebater bola aérea, ele é muito bom. Mas quando o Maicon precisa com a bola no pé, ele tem dificuldade. E ontem errou 2 vezes. Em uma delas, o Vasco toma um gol. Na outra, o João Vitor precisou fazer uma falta para que o Maicon não tivesse, não ficasse em apuros ali. E o jogador do Fortaleza, o Breno Lopes, saísse na cara do gol. Enfim, vai ter que ajustar isso aí. Outra questão que a gente viu que eu acho que vai funcionar bastante é a forma como o Payet se porta no campo. Payet e Verratti são 2 jogadores importantes. Eu já tinha dito aqui, eu falei inclusive aqui, falei lá no Scout Vasco, uma coisa. Payet tem 4 participações em gols. Payet tem 4 participações em gols. Foi o jogador que deu 3 assistências e 1 pré-assistência nos últimos 5 gols que o Vasco fez. O Verratti tem 3 participações em gols. Fez os 3 gols dos últimos 5 que o Vasco marcou. Então são jogadores importantes. É o que eu sempre falo aqui. Jogador que é o jogador diferenciado, ele não pode ficar fora. Você pode minimamente diminuir um pouquinho a minutagem dele quando puder, mas não pode ficar fora. Por isso que eu falo a importância se você contratar um Coutinho. Porque são jogadores que fazem a diferença. E acredito que serão 2 jogadores muito bem utilizados por Álvaro, porque ontem mostrou. O Vasco faz 5 gols. Dos 5 gols que o Vasco fez, no mínimo 4 tiveram a participação dos 2. E para mim, são os grandes nomes do Vasco no ano. Outra questão que ele vai precisar ajustar é a questão da lateral. Ontem o Pumita entrou muito bem ofensivamente, mas defensivamente ele não vai tão bem. O Paulo Henrique também não vai tão bem defensivamente, já entrou tomando cartão amarelo. Então, o Álvaro Pacheco terá que ajustar algumas coisas e terá até o dia 1º para trabalhar muito bem para mandar o Vasco a campo com outra dinâmica contra a equipe do Flamengo. Eu acredito que vai fazer aí a diferença dentro de campo, dentro do Maracanã, com o estádio lotado. E para terminar, eu não deixaria de falar sobre isso. Falei na live, vou falar agora de novo. A importância da torcida do Vasco. Quando eu digo que a torcida ela tem que incendiar, não é porque eu digo que o Vasco está perdendo por causa da torcida, não. É porque a torcida ela faz com que contagie os jogadores dentro de campo. Vocês viram ontem o que a torcida fez para que o Vasco virasse o jogo contra a equipe do Fortaleza. O Vasco estava tomando 2-1 do Fortaleza, parecia que estava tudo perdido, Fortaleza em cima e a torcida resolveu abraçar. E como a torcida resolveu abraçar, o estádio balançava, a cabine de transmissão estava balançando, inclusive a Ana Thaís, o Jader Rocha falava sobre isso, o Júnior, está balançando tudo aqui. E a torcida incendiou o Vasco, levou o Vasco a virar o jogo. Infelizmente a gente tomou um gol de empate, mas a torcida incendiou. Parabéns à torcida do Vasco. Se o Vasco ontem classificou para a próxima fase, para as 8ª de final da Copa do Brasil, a torcida do Vasco ela fez muito parte disso. Foi quem carregou esse time. E eu sempre falo, se essa torcida dentro de São Januário estiver bem, meu irmão, dificilmente o Vasco vai perder um jogo dentro de São Januário com essa torcida incendiando. E ontem mostrou isso. A torcida carregou o Vasco nos braços e levou o Vasco à classificação para as 8ª de final. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Mais tarde a gente volta com mais informações do Vasco.